qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje vai abordar as relações do Executivo e do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, com o Congresso Nacional, com o parlamento que representa a sociedade. Na verdade, ocorreu no dia 23 a aprovação da admissibilidade constitucional da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta do governo por 48 votos a favor e 18 contrários, o que alguns defensores do governo consideraram que foi uma folga. Na verdade, essa decisão que indicou dificuldades de coordenação e às vezes até mesmo de articulação do governo para poder fazer aprovar a proposta. Ainda assim, é preciso considerar que essa foi uma vitória importante que inicia um processo agora de tramitação. A proposta sobre a Previdência será submetida a uma comissão especial, que terá um prazo relativamente curto para se pronunciar e, de alguma maneira, enviar a proposta para o plenário para aprovação. Após essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta vai ser submetida a uma comissão especial que terá o papel de examinar o mérito da proposta da Previdência, inclusive examinar alguns aspectos que foram propostos pelo Centrão e por outros partidos, no sentido de tornar mais exequível a proposta, embora isso não signifique que vai perder o efeito fiscal que o governo espera obter, que superaria, num prazo de 10 anos, mais de R$1 trilhão. Professor Moisés, o que representa essa dificuldade de aprovação da Previdência? Essa dificuldade de aprovação da proposta da Previdência aponta, na verdade, para um outro problema e que tem relação direta com a qualidade da democracia. Na verdade, o governo do presidente Jair Bolsonaro iniciou o processo da sua administração hostilizando certos aspectos de funcionamento do Congresso. Um dos resultados mais importantes disso é que o Congresso passou a impor uma agenda própria em relação ao que o governo tem definido como prioridades. Só para dar algumas indicações, em 2 meses de trabalho, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, portanto uma PEC, estabelecendo o que se chamou o orçamento impositivo, quer dizer, retirando do governo poder de autorizar gastos apenas quando este governo entender. Ao mesmo tempo, o pacote, por assim dizer, de recuperação do poder do Legislativo inclui limitar o poder do presidente de editar medidas provisórias. Hoje, o presidente pode editar em torno de 6 medidas por ano. Os deputados e os parlamentares querem limitar isso a 2 ou 3 medidas, de certa maneira limitando o poder do Executivo de emitir essas medidas. É preciso considerar que essas questões são relativas a uma assimetria de poderes que existe entre o Executivo e o Legislativo. Embora o presidencialismo de coalizão suponha que todas as medidas do presidente devam ser examinadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, o Congresso tem menos poderes do que o Executivo. Há uma série de áreas em que o Executivo pode tomar a iniciativa de legislação e essas iniciativas são exclusivas do Executivo. O tema do orçamento talvez seja o tema mais importante no que diz respeito à recuperação de poderes do Legislativo. Essa decisão do chamado orçamento impositivo está na linha de dar mais poderes para a representação da sociedade influir sobre a aprovação do orçamento da União. Em um certo sentido, isso vai na direção, por exemplo, da experiência norte-americana, em que o Congresso e o Parlamento têm muito mais poderes do que o presidente para definir e impor o orçamento. Num certo sentido, essas questões podem levar a um novo equilíbrio nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Convido todos os ouvintes a voltarem a ouvir a coluna sempre que possível. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.